A recente derrubada de árvores em São Paulo gerou grande preocupação entre os moradores e ambientalistas. Uma área que levou décadas para se desenvolver foi desmatada em questão de horas. O episódio ocorreu na rua Sebastião Cortês, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, onde cerca de 100 árvores foram cortadas uma semana antes de um forte temporal que atingiu a cidade. Moradores que residem nos prédios próximos ficaram atônitos ao testemunhar a remoção das árvores e muitos registraram a cena, sem acreditar no que viam. A decisão de derrubar as árvores foi aprovada pela Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, que autorizou o corte de 94 árvores com aproximadamente 75 anos de idade, mediante a promessa de compensação ambiental. Essa compensação consistiria no replantio de 90 mudas de apenas 3 centímetros no mesmo local. A situação se agravou quando a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente decidiu denunciar o caso à Justiça. A promotora Cristina Godoy de Araújo Freitas argumentou que a área em questão é caracterizada por declives superiores a 17 graus, o que impede o parcelamento do solo conforme uma legislação federal. Além disso, a promotora destacou que a região é majoritariamente coberta por vegetação de preservação permanente, com alguns trechos constituindo áreas de preservação permanente. Como resultado, a Quarta Vara da Fazenda Pública de São Paulo acatou o pedido do Ministério Público e determinou a suspensão imediata da derrubada de árvores e de qualquer obra no terreno. Nos últimos 2 anos, a Prefeitura de São Paulo admitiu a derrubada de aproximadamente 45 mil árvores na cidade, com a previsão de plantar 157 mil mudas. Contudo, muitos especialistas e moradores alertam que os danos causados pela remoção das árvores ocorrem antes que as novas mudas tenham a oportunidade de crescer e se estabelecer. No Bosque de Perdizes, as árvores desempenhavam um papel crucial na contenção das encostas. Após a chuva intensa da última sexta-feira, a encosta desabou, resultando em lama que invadiu a rua. Diana de Macedo, uma moradora do bairro, relatou que a terra começou a escorregar, pois a vegetação que antes segurava o solo foi removida sem qualquer medida de contenção. Ela enfatizou que a paisagem foi drasticamente alterada, com a vida silvestre que habitava a área sendo severamente afetada. Muitos ninhos de aves foram destruídos e, em um caso trágico, uma colega de Diana encontrou um ninho com filhotes mortos, arrastados pela chuva. O promotor Carlos Henrique Prestes Camargo criticou a postura permissiva da prefeitura em relação à supressão da vegetação em São Paulo. Ele mencionou que o Centro de Apoio à Execução, órgão técnico vinculado ao Ministério Público, tem alertado constantemente sobre as proibições legais que deveriam impedir essas autorizações de corte. O Judiciário, por sua vez, tem acatado as solicitações do Ministério Público, resultando na suspensão de diversas obras que estavam em andamento. A construção do incinerador em São Mateus, na Zona Leste, que previa a derrubada de 10 mil árvores, também foi interrompida devido a preocupações com os danos ambientais irreversíveis. É importante ressaltar que a obtenção de uma licença ambiental é fundamental para qualquer corte em áreas verdes, mas isso não garante que as obras não enfrentem problemas. Um número crescente de empreendimentos imobiliários está sendo contestado na Justiça, especialmente em relação aos compromissos ambientais. Casos de obras paralisadas têm se tornado comuns, como no Alto da Lapa, onde uma construtora foi impedida de iniciar qualquer movimentação de terra até que se avalie se a área de preservação permanente. No Jardim Marajoara, a Justiça suspendeu a construção de um condomínio que previa o corte de quase 700 árvores em uma área de Mata Atlântica, que deve ser protegida por lei. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente, sob a direção de Rodrigo Achiuti, enviou uma nota afirmando que acatou a decisão da Justiça e suspendeu o termo de compromisso ambiental no Bosque de Perdizes, assim como o alvará da incorporadora. A Secretaria também está avaliando as medidas cabíveis, embora a Defesa Civil tenha declarado que não encontrou risco de deslizamento de terra no local. A situação continua a ser monitorada e os moradores permanecem vigilantes em relação à proteção do meio ambiente e à preservação das áreas verdes na cidade.